Gostaria de chamar os nossos palestrantes da Rede de Trabalhadores da BASF Vila Ubaldo e o Ciro Torres, do IBASE, um parceiro antigo do Observatório, que vai representar a rede OCDE Watch. Boa tarde, minhas companheiras e meus companheiros. Saudação, companheira do Observatório, e agradecer o convite para que nós possamos apresentar nossa experiência. Nós estaremos versando sobre a BASF enquanto empresa, a estrutura da rede e como ela funciona. A BASF é uma empresa de capital alemão, com sede em Ludwigshafen, atua em 190 países, nos 5 continentes, é a maior empresa química no mundo, tem 95 mil trabalhadoras e trabalhadores no mundo. Na América do Sul, são 5.500 trabalhadoras e trabalhadores. No Brasil, são 3.500 trabalhadoras e trabalhadores, com 2 plantas produtivas na Argentina, 3 plantas produtivas no Chile, 1 planta produtiva no Peru, e 11 plantas produtivas no Brasil. Em 1998, em um congresso da ICEM, que é uma federação internacional que agrega os trabalhadores da área química, petróleo, energia, mineração, realizado na África do Sul, saiu como proposta aprovada a criação de rede de trabalhadores em empresas multinacionais. Já em junho de 1999, juntamente com o companheiro Drummond, que aqui esteve pela manhã, o companheiro Roque, que na época eram da ICEM e da Secretaria Internacional da CUT, foi criada a Rede BASF, aqui no Brasil, com a participação dos companheiros da Argentina, Colômbia, Chile e Brasil. Essa rede ela foi criada com alguns objetivos. Um objetivo específico é exatamente agregar todos os trabalhadores e trabalhadoras, sindicalizados ou não, das diversas regiões para debater e implementar as questões de interesse das trabalhadoras e dos trabalhadores de forma solidária. O objetivo geral é exatamente estabelecer o diálogo social com a empresa, conquistar e avançar nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que, porventura, não estejam contemplados na Convenção Coletiva de Trabalho. Também fiscalizar o cumprimento das normas internacionais e denunciar ao ponto de contato nacional que fica em Brasília, que agrega 12 ministérios. Um outro objetivo geral é investigar e denunciar a cadeia produtiva que não aplica o trabalho decente. Tivemos uma experiência aqui com o Observatório Social, que numa pesquisa conseguiu investigar que na cadeia do talco existiam crianças trabalhando de forma escrava. E era exatamente uma das cadeias em que a BASF comprava esse produto junto com a Faber-Castell. Nós denunciamos que, inclusive, foi prêmio, o Observatório Social recebeu um prêmio por essa reportagem. Um outro objetivo geral da rede é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e seus familiares a partir das questões que envolvem segurança, saúde e meio ambiente, diversidade, terceirizações e questões socioeconômicas. Tá. Eu estou só fazendo a introdução para aí nós começarmos a trabalhar um pouco a estruturação da rede. Nós podemos observar que em 1986, anterior à formação da rede, os trabalhadores que eram representados por empresas de capital alemão já faziam intercâmbio. Isso era uma característica que tinha da solidariedade que existia entre a CUT e o IGBCE.
né, vários trabalhadores da empresa Baia, da RES, da própria BASF já faziam esses encontros. Ali é um pouco do histórico, né, do histórico que a gente pode perceber das décadas de 80 e 90. Eu tenho que ter cuidado aqui com as novas tecnologias, viu? Porque dá até dificuldade. E a criação da rede de trabalhadores, ela tem exatamente alguns aspectos importantes, que é exatamente uma coordenação, que ela funciona na América do Sul. E certamente lá em 1999 nós tivemos muita dificuldade, porque não existia uma metodologia de trabalho, não existia uma pedagogia de como nós íamos, de fato, nos organizar. E de lá para cá tem sido bastante eficaz os encontros da gente, porque nós estamos em um processo de aprendizagem. E dentro da coordenação na América do Sul, nós começamos a ter uma dificuldade, que era exatamente nos organizar de forma nacional. Com isso, nós tivemos a necessidade de criar uma condição dentro dos respectivos países de estar se organizando para os momentos que nós fôssemos nos encontrar de forma regional. Em 1999, teve uma dificuldade muito grande das empresas aceitarem o reconhecimento da rede. Não foi fácil, mas foi extremamente importante a participação tanto da ICEM quanto dos companheiros da Alemanha. Porque na Alemanha, os comitês, ele é regido pela lei do país. E aqui na América do Sul não. Foi tudo uma conquista, sem necessariamente ter lei. A partir do reconhecimento da empresa, exatamente da rede, passou a ter uma dicotomia no entendimento. E eu quero chamar a atenção exatamente pelo fato da empresa ter uma dificuldade de compreender o que era que nós estávamos levando como proposta, porque já dizia que existiam os sindicatos, e dizia, não, como é que você já tem um sindicato e vai trazer uma rede de trabalhadores para a gente começar a dialogar? E aí começamos a continuar fazendo nossos encontros, financiado pela FNV, a ICEM também teve uma participação fundamental, e algumas questões que a gente quer chamar a atenção, que é uma palavra, a partir do momento em que a empresa reconheceu a rede, rede de trabalhadores na América do Sul, da BASF. Esse DA, a empresa começou a utilizar. Inicialmente, ela não queria reconhecer. No momento que ela reconhece, ela passa a fomentar internamente de que a rede era um instrumento da empresa e não dos trabalhadores. Foi quando nós nos atentamos para esse DA, que inclusive está aí no folder. Nós mudamos rede de trabalhadores na BASF América do Sul. É na e não dá, que é justamente um instrumento de organização dos trabalhadores. Com isso, nós começamos a ter os nossos encontros, que eram feitos semestralmente. Atualmente, ele é feito a cada 8 meses, esse encontro. E nós vimos a possibilidade também de estar discutindo as questões de forma nacional. Como é que nós vamos nos encontrar regionalmente? Com o Chile, com a Argentina, a Colômbia vendeu a planta, agora está voltando, porque foram adquiridas novas unidades da Degussa, e com isso a Colômbia volta. E no Brasil, com isso, nós tivemos a possibilidade de estar criando um outro momento de diálogo dentro dos respectivos países, que é exatamente uma intersindical. Essa intersindical, ela funciona exatamente com as reuniões nos respectivos países. E como eu disse, no início, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de como nós iríamos nos organizar de forma metodológica e de ter uma pedagogia que pudesse estar debatendo as questões da rede. E uma questão que nós identificamos quando criamos a rede, tinha uma dificuldade muito grande de informação. Com isso, tinha uma centralização, né, em algumas regiões dessas informações que dificultava o crescimento da rede e a participação das pessoas. Então, nós criamos esse modelo de funcionalidade da nossa rede,
onde a gente tem ali globalizar direitos, significa que você tem todos uns parceiros trabalhando e não há uma hierarquia na nossa rede. A rede ela só passou a crescer, a ter sucesso, na medida em que nós descentralizamos as informações e passamos a agregar e incluir todas as pessoas, né, trabalhadores de base e dirigentes sindicais nos debates da rede. Com isso, foi necessário nós criarmos um organograma de funcionalidade. Aqui onde tem a CIOS, hoje é CSA, que é exatamente uma central onde a CUT é filiada. Com isso, nós temos a Confederação Nacional dos Químicos, que é uma instância vertical da CUT, que, por sua vez, é filiada à ICEM. A ICEM cria as redes de trabalhadores, e essas redes de trabalhadores, por sua vez, está agregada na CUT, enquanto sindicatos locais. Se vocês perceberem aqui, ó, Sindiquímica Pernambuco, Químicos da ABC, Químicos e Petroleiros, atualmente nós temos os Químicos de Guaratinguetá e os Químicos de São Paulo que fazem parte. Por que foi criado esses sindicatos que deram toda a sustentação à rede e que, por sua vez, foi criada as Intrabes? Porque cada região tinha suas particularidades. Como é que nós íamos para uma reunião sul-americana sem saber as particularidades dos respectivos estados em suas regiões? Com isso foi criada a Intrabe em 1993, que é uma intersindical dos trabalhadores na base em todos os países que compõem a rede. Então, a cada 8 meses, essas Intrabes se reúnem nos seus respectivos países, fazem as suas reuniões de encaminhamentos de propostas e, com isso, traz para a reunião da rede, que acontece também a cada 8 meses. E a cada 2 anos, a rede tem um grande encontro, que são feitos em países da América Latina, já foi feito no Brasil, no Chile, foi feito na Argentina, já foi feito no Peru, onde a coordenação ela é eleita nesse encontro para os próximos 2 anos. Atualmente, o Brasil tem 2 coordenadores, sou eu e o companheiro Fábio, que está em atividade da CNQ fora do país. Na Argentina, nós temos 2 coordenadores. No Chile, nós temos 2. E também, no Peru, nós temos 1 comissão de fábrica. O que foi importante para essa organização é que a organização no local de trabalho só existia na base na DEMARC. E com o advento da formação da rede das Intrabes, como um dos temas importantes que nós avançamos, é que todas as unidades na BASF, no Brasil, têm organização local de trabalho, que são as comissões de fábricas eleitas, que tem uma sala com toda a estrutura de telefone, com estrutura de ter 1 hora por dia para estar dialogando com os trabalhadores internamente. Essa comissão de fábrica ela tem 20 liberações por ano para participar dos eventos sindicais. E na própria sala da comissão de fábrica tem também um computador que pode falar para o mundo inteiro. Isso para a gente foi um passo fundamental e que, inclusive, resultou em um estatuto nacional. Aí são alguns principais avanços que nós tivemos durante essa construção de rede. Atualmente, a cada 2 anos, a grande cúpula da base da matriz, ela participa, né, do nosso encontro, trazendo informações importantes para os futuros investimentos da empresa, o que é que ela pensa em relação ao meio ambiente, à saúde do trabalhador, o que é que ela pensa em relação à questão das contratações e para o futuro da empresa, enfim, todos os investimentos que serão feitos nas respectivas regiões. Para a gente, temos 4 situações que nós entendemos que elas são relevantes durante esse período. Uma foi a implantação da organização por local de trabalho. Uma outra que a gente entende como relevante é o reconhecimento da matriz da rede como instrumento e ferramenta dos trabalhadores, onde nós temos uma diretriz assinada reconhecendo a rede dos trabalhadores, onde define financiamento, quem participa, quantas vezes. Tem toda uma diretriz hoje reconhecida pela matriz da empresa. O que a gente vê também como relevante foi a nossa ida no Peru.
depois de 50 anos da Basfe, está funcionando no Peru. Nunca teve uma representação sindical, né? Fujimori dizimou toda a organização sindical, vários companheiros nossos foram mortos. E com isso, com a formação da rede, nós dissemos que nós íamos para o Peru, juntamente com a FNV, que facilitou o financiamento da nossa ida, para dialogar com os companheiros lá da ICEM, companheiro Christian Guevara, que representa a ICEM lá no Peru, para que nós pudéssemos estar criando exatamente uma representação dentro da Basfe. E a empresa dificultou, nós dissemos, nós vamos, independente que vocês possam ir ou não. Quando nós preparamos a nossa ida, a empresa resolveu ir, e para nós foi um ganho e foi uma quebra de paradigma, porque depois de 50 anos, o Peru passou a ter uma representação dentro da planta da Basfe, e que agora, no último encontro, nós aprovamos a criação do sindicato, né, dos funcionários da Basfe do Peru. Para a gente foi um grande desafio. Um outro avanço relevante dentro da rede foi a nossa ida, em setembro de 2007, para os Estados Unidos. Lá, a Basfe, ela tem os sindicatos por empresa. Então, o Steelwork nos convidou para levar a nossa experiência. E quando nós chegamos lá, tinham 6 empresas da Basfe. De 90 plantas que tem nos Estados Unidos, tinham 6 que estavam em processo de negociação. E com a nossa ida lá, isso facilitou que eles fizessem uma negociação coletiva. 3 sindicatos conseguiram se reunir para fazer um diálogo. Isso fortaleceu a ideia da rede. Os companheiros da Alemanha, sensibilizados com o nosso relatório que nós fizemos, nós tivemos a presença dos alemães agora em junho nos Estados Unidos. Por sua vez, os companheiros da Basfe dos Estados Unidos estão indo para a Alemanha agora em janeiro de 2009, onde já está sendo formada a rede de trabalhadores na América do Norte. Nós temos uma rede de trabalhadores Basfe na Europa, na Ásia, na América do Sul e na América do Norte. Os nossos próximos desafios é exatamente nós conseguirmos fundar a rede Basfe na África do Sul, fazer um acordo global. Esses são os desafios nossos para os próximos anos, né, para a nossa rede. Aí já são os pontos que foram discutidos nas intersindicais, aquilo que eu tinha dito. Cada país realiza a sua intersindical a cada 8 meses, fazendo também um diálogo social com as empresas dos seus respectivos países, né? E logo após as intrabes é realizada a reunião regional com a empresa, justamente para levar esses pontos que são comuns nos seus respectivos países. Para nós tem sido um ganho bastante satisfatório. Hoje nós estamos com o ponto terceirização permanente sendo dialogado com a Basfe, né? Apesar de a gente entender que é um processo que já está nas centrais sendo debatido. Nós entendemos que alguns setores acham que tem que acabar a terceirização, mas enquanto isso não acaba, nós estamos discutindo métodos e formas de terceirizados. Já apresentamos uma proposta, que a ideia dessa proposta é de ter uma contratação padrão em nível nacional dos terceirizados, porque a própria Basfe desconhecia quantos terceirizados ela tem e nunca tratou isso como uma política de recursos humanos. Os terceirizados na Basfe e outras empresas é tratado como um setor comercial com um setor de compras. Portanto, nós estamos debatendo permanentemente essa questão dos terceirizados. Essas são atividades futuras que, se vocês puderem ver ali, tem uma data cronológica, que foi exatamente o encontro que nós fizemos no ano passado, e que já foram realizadas essas atividades. E tem alguns avanços que nós podemos considerar. Temos 3 acordos nacionais, que é o acordo, um estatuto da Comissão de Fábrica, que ele é nacional. Temos o estatuto da Brigada dos funcionários na Basfe. Os funcionários Basfe da Brigada recebem 6 salários mínimos por ano. Temos um acordo nacional de participação de lucros e resultados. E também um avanço foi exatamente a questão das temáticas. Nós temos um grupo temático que é responsável permanentemente por essas discussões. Temos aqui presente o companheiro Donizete, que é o nosso coordenador da Confederação Nacional dos Químicos, que é o companheiro que é responsável pela temática organização local de trabalho. Com um grande desafio que vale a pena ressaltar,
vamos ter a primeira comissão de fábrica da Baixa no setor administrativo, já agora em 2009. Foi um desafio para a gente. Né? E o outro desafio também que a gente acha importante, o companheiro Donizete, dialogando com a empresa, conseguiu fazer o curso para que a empresa pudesse levar o conhecimento da rede e também das normas internacionais que as chefias não conheciam. Então foi um curso de 180 chefias em nível nacional, juntamente com a rede de trabalhadores, onde teve a nossa participação, para formar esses dirigentes a compreender o que é a rede, o que é a comissão de fábrica, para que pudesse melhorar o relacionamento. Portanto, para a gente é uma experiência fantástica. No próximo ano, em junho, nós vamos estar completando 10 anos. Já estamos aqui convidando-os a participarem, que vai ser um grande evento público, onde vamos chamar a sociedade civil organizada, os sindicatos, justamente com as empresas, para conhecer a nossa experiência, e dizer que é uma tendência no mundo a organização em rede. Quem ainda tiver dificuldade de compreender esse processo, certamente vão estar se isolando, porque as convenções coletivas não dão contas no grupo de empresas a qual ela está representando, de muitos avanços que algumas empresas podem estar fazendo e que certamente na convenção coletiva a gente não conseguiu ainda agregar. Então eu fico por aqui, estou à disposição para esclarecimentos e perguntas. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Vila Boda. Obrigada por ter tentado manter o foco e sintetizar. Ciro, por favor. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer inicialmente aos companheiros e às companheiras do Instituto Observatório Social, com o IBASE tem parceria já há algum tempo, né? Há muito tempo, com diversas pessoas, desde do Kel, de Marilu, Regina e todos, o Dudu e todos os companheiros aí que a gente tem. Só para vocês entenderem um pouco, né, porque, na verdade, eu acho que o grande desafio do trabalho em rede é não só a gente entender como é importante, num mundo, né, globalizado, a gente está trabalhando em parceria com outras organizações congêneres a nossa, mas a gente também está integrado com outros tipos de organização. Então, é por isso que uma ONG como o IBASE está convidada, acredito, a estar num seminário desse de pesquisa e ação sindical. Não temos nenhum tipo de foco, nosso trabalho é na questão da cidadania, luta por direitos, e então você pode incluir quase qualquer coisa lá nos nossos enfocos de trabalho. Na verdade, eu queria... mas eu estou aqui não só representando o IBASE, mas representando uma rede da qual a gente faz parte. Nós fazemos parte de duas grandes redes internacionais. Uma é uma rede na América Latina, chamada Rede Puentes, que a companheira lá na outra sala está apresentando nesse exato momento, a companheira da Argentina. E eu estou aqui falando da rede OECD Watch, que está aqui, na aba aqui, ó, que é uma rede específica focada nessa questão das diretrizes da OCDE, né, que tem tão interessante para o movimento sindical, porque trabalha com uma ferramenta que possibilita, de alguma forma, criar um marco regulatório, né, uma norma internacional que, de alguma forma, dá para enquadrar a atuação de empresas internacionais. Porque as grandes empresas têm um pouco essa... gostam de usar a famosa frase, nós seguimos a legislação local. E se a legislação local permite castigo físico ao trabalhador, não interessa, eles cumprem a legislação local. Então, é o seu tipo de ferramenta muito útil, né, para quem está de olho nas práticas internas e externas de empresas multinacionais. Mas antes, propriamente, de falar da rede OECD Watch, eu queria fazer aqui só porque aí não teve jeito, eu vi esse sendo citado lá na outra mesa e aqui também, alguns dados, né, que são tão importantes, por exemplo, em relação ao direito da informação e da negociação coletiva, ou como os companheiros bancários citaram lá na outra mesa, na mesa na outra sala, foi dados, por exemplo, sobre o número total de mulheres, cargo de chefia, diversidade, né? A gente gostaria muito que os sindicatos e as confederações usassem cada vez mais uma ferramenta que nós ajudamos a criar 10 anos atrás, chamada balanço social. Eu acho que isso pode ajudar muito o movimento sindical a cobrar, né,
a cobrar melhores práticas internas e externas das empresas. Então, vocês têm um conjunto de informações que essas empresas publicam todos os anos. Muitas empresas utilizam essa ferramenta para fazer marketing social, para fazer autodivulgação, porque as pessoas não verificam as informações que estão lá dentro. E vocês, homens e mulheres que estão em diálogo, sabem a realidade das empresas, podiam utilizar mais essa ferramenta. Nós fizemos um livro recentemente com dados agregados de 350 grandes empresas que atuam no Brasil, que disponibilizam essas informações sociais e ambientais. Então, convido depois vocês a darem uma olhada nesse site, balancosocial.org.br, e eu vou depois lá pedir para a Regina disponibilizar no site. Porque esse é um tipo, não de rede internacional, mas um tipo de trabalho que dá para fazer muito bom em rede nacional. Porque você tem informações das maiores empresas que atuam no Brasil, e aí vocês podem se coordenar com os sindicatos de várias regiões do Brasil e dizer, olha, vamos fazer uma campanha aqui, por exemplo, para ampliar a diversidade nas empresas, ou para diminuir a questão da terceirização. Um dos dados que estão na ferramenta Balanço Social é o número de terceirizados. E é impressionante. Vocês podem olhar os dados agregados. A quantidade, o número de terceirizados nas grandes empresas vai aumentando de uma maneira. E as empresas publicam isso todos os anos, está lá. Né? E a gente sabe que terceirização não é especialização produtiva, é precarização de relações de trabalho. E esses dados estão bem claros nos balanços sociais das empresas. Um olhar que o IBASE passou a ter nos últimos anos, para além das empresas aqui no Brasil, foi olhar as empresas multinacionais que atuavam aqui, e a gente começou também a se preocupar com as práticas das nossas empresas brasileiras que estão começando a atuar, né, de maneira transnacional. Então, nós já temos... Enquanto o nosso discurso, durante muito tempo, foi fácil, né, fora as multinacionais, agora nós temos companheiros aí em outros países, na África, na América Latina, que nos cobram. Olha, companheiro, agora as multinacionais que estão, né, com mais práticas aqui no nosso país são de vocês. E agora, né? Então, é interessante como agora a gente também tem um duplo aspecto aí no nosso trabalho, que é também atuar em rede e ajudar organizações sociais, sindicais em outros países a tomarem conta das práticas das nossas transnacionais, as transnacionais verde e amarela, que andam fazendo caquinha por aí na área ambiental e na área social, na área trabalhista, principalmente Angola e Moçambique. Então, a gente tem que estar de olho nelas. Qual é a ideia do OECD Watch, pessoal? Porque a gente está falando porque se de alguma forma vocês, obviamente, o movimento sindical tem prática de atuar, de se fortalecer na atuação em redes sindicais para pressionar, né, as empresas multinacionais, as diretrizes da OCDE, pessoal, são uma ferramenta muito interessante para ajudar, né, a criar um marco comum na hora, por exemplo, dos companheiros da BASF aqui no Brasil, chamarem lá os companheiros na Alemanha e dizer, olha, o pessoal da BASF aqui no Brasil está fazendo isso, fechou uma planta, não respeita determinado direito. Porque as diretrizes da OCDE, basicamente, pessoal, são princípios básicos de conduta. Seguem as questões de direitos humanos, legislação, as normas da OIT, OMS, questão de impactos ambientais. Então, assim, não tem nada muito aprofundado, mas coloca, digamos, como não uma lei internacional, mas uma diretriz de validade internacional, coloca marcos mínimos para na hora da gente cobrar boas práticas nas empresas. E uma coisa interessante, as diretrizes da OCDE são voluntárias para as empresas. É o velho discurso da autorregulamentação. Só que tem uma questão específica, porque as diretrizes da OCDE são obrigatórias para os países que assinaram as diretrizes. Então, quando um país firma a diretriz, assina a diretriz, ele está obrigado a implementar a diretriz no seu país, divulgar, fazer cumprir a diretriz e criar uma coisa chamada ponto de contato nacional, uma espécie de lugar onde a gente vai entregar as reclamações. Digamos, esse primeiro passo, a gente, de alguma forma, em parceria com a CUT, a gente conseguiu avançar aqui, fazendo o ponto de contato nacional começar, né? É muito interessante que o Ponto Nacional de Contato no Brasil foi criado meses depois da primeira reclamação, lá, coisa da Parmalat, e aí depois até se fez um ajuste de data para não ficar feio internacionalmente. A primeira denúncia foi apresentada meses antes
da oficialização do ponto nacional de contato no Brasil. Mas o que vem acontecendo na prática aqui no Brasil? O ponto de contato nacional é uma pessoa do governo que tem mais outras 25 atribuições e não sequer dá importância a isso. E o governo não tem dado condições materiais dessa pessoa abrir a negociação, sentar, criar o diálogo social e levar a denúncia para frente. Então entra, sai. Agora a quarta pessoa está assumindo. Agora o último, Pedro Florencio, era muito aberto ao diálogo, mas não conseguiu divulgar muito o ponto nacional de contato no Brasil. Então, o que acontece? Tem casos muito interessantes ao redor do planeta, que tem uma coisa que vocês encontram, pessoal, nesse site do OECD Watch, que está em inglês, espanhol e francês, né? É uma sistematização de casos já apresentados, casos em andamento, né? E como funciona em cada um dos países. Porque o que é que acontece? Muito rapidamente. Se 2 países firmaram as diretrizes, a empresa que tem origem nesse país ou que está atuando em outro país está obrigada a cumprir as diretrizes. Então, qualquer empresa europeia que está atuando aqui no Brasil, né, tem que obrigatoriamente cumprir as diretrizes. Se tiver em não conformidade com as diretrizes, cabe aí uma reclamação, uma denúncia. Aí você vai perguntar, mas Ciro, isso tem força de lei, alguma coisa nesse sentido de criar uma multa? Não, não tem. Mas qual é a grande... Oi? Qual é o grande, digamos, o pulo do gato das diretrizes da OCDE e de você trabalhar, e necessariamente ter que trabalhar com uma rede internacional? Porque você pode criar constrangimento público para essa empresa, constrangimento de imagem. Hoje em dia as empresas estão prezando muito essa coisa da responsabilidade social, né, de fazer um belo relatório, publicidade. Então, a ideia de atuar em rede é o quê? Você conseguir registrar uma inconformidade, né? E aí as novas tecnologias nos ajudam muito, né? Além do texto, de uma declaração formal daquela inconformidade, o bom se a gente conseguir um bom vídeo, boas fotos, né? Dar uma cara multimídia a essa denúncia, a essa irregularidade, né? E conseguir, através dessa rede internacional, criar um constrangimento para a empresa. O que tem acontecido? Muitas vezes a organização local prepara uma denúncia, ou diz que pega aquela inconformidade e tenta o diálogo com a empresa não responde. Né? Um pouco como a Lisa falou lá na outra sala, em relação ao Unilever. Aí você aciona uma rede como o OECD Watch e entra em contato com o pessoal lá na matriz, juntando ONG, movimento ambiental, movimento sindical, prepara uma denúncia e fala assim, olha, nós vamos fazer uma denúncia à sua empresa. Nós vamos à imprensa nacional, nós vamos à imprensa internacional fazer uma denúncia sobre isso, caso. Tem acontecido diversos casos da empresa abrir um processo de negociação, de conversa, antes do caso ser apresentado. Né? Então, esse é um tipo de... Resolve todos os problemas? Não. Mas é digamos, uma ferramenta, um instrumento, né, que ajuda no processo de luta. Não substitui outros, não tira o efeito de outras formas de luta, de pressão pública, mas é um instrumento que ajuda. Para qualquer tipo de empresa? Não. É fundamentalmente para empresas multinacionais, empresas grandes, empresas que têm digamos, que investem muito na história da imagem. Né? É nesse tipo de empresa que você deve ou pode utilizar o instrumento da diretriz da OCDE. Né? Então, esse tipo de ferramenta não vai funcionar, por exemplo, com uma empresa que já tem uma imagem super predatória. Não adianta, porque se a empresa já não trabalha com esse valor, né, da própria imagem, do valor público da marca, não vai funcionar. Né? Então, assim, há fortalezas, há vantagem nesse tipo de ferramenta, mas também, obviamente, há desvantagens e fraquezas nesse tipo de ferramenta. Né? 5 minutos. Tentando focar aqui um pouco na metodologia do seminário, em responder, né, esse tipo as perguntas que estão aqui, que são muito pertinentes, sobre o trabalho específico de rede, né, eu acho que a gente tem respostas simples, mas que devem estar marcando a nossa forma de atuação. Né? Por exemplo, a primeira pergunta aqui, a verde à esquerda. Né? Aqui está o verde da esquerda e o vermelho está à direita.
trabalhar em rede modifica as relações de poder. Olha, isso daqui, para uma organização como o IBASE, que está envolvido em literalmente dezenas de redes nacionais e internacionais, a gente percebe que sim, né? É necessário um aprendizado para trabalhar em rede, pessoal. Por quê? Porque a rede, no princípio que a gente defende, né? Claro, uma rede né, democrática, com equilíbrio de poder, né? E que se pretende trabalho fortalecido para mudar a realidade, requer um aprendizado, né, de divisão de poder, de competências para atuar em determinadas áreas. Então, assim, em geral, uma rede não funciona de maneira hierarquizada, né? Pelo contrário, né? Rede pressupõe horizontalidade, né? A gente sabe que nem sempre a gente está acostumado a trabalhar dessa forma, mas é um tipo de aprendizado que a gente precisa para trabalhar em rede, né? Por quê? Por que é bom trabalhar em rede? Porque é bonitinho? Não, porque se você, por exemplo, seu objetivo é se contrapor uma grande empresa multinacional, ou você vai trabalhar em rede, ou você dificilmente vai ter alguma eficácia no seu trabalho. E não vai dar para se sustentar esse tipo de trabalho, digamos, internacional, somente numa rede, só o movimento ambiental, só o movimento sindical, só o movimento das mulheres. Não, primeiro que o mundo não é assim, né? As pessoas não são trabalhadores, não são consumidores, não, as pessoas são trabalhadores, consumidores, mulheres, né, dirigentes aqui, consomem, bebem água, respiram ar, né, têm suas opções sexuais, religiosas. Então, assim, o mundo é assim. Então, a gente tem que tentar também pensar esse mundo dessa forma e agir politicamente nesse mundo de múltiplas entradas, né? Então, a gente, sim, modifica as relações de poder internamente, ou seja, nas nossas organizações, na nossa forma de atuar, e fortalece muito, né, o impacto externo da nossa atuação, né? Eu acho que rede não é a panaceia para todos os males, mas ajuda muito na atuação política, né? Que aprendizagem é preciso para se pertencer a uma rede? Né? Primeiro, essa questão que está relacionada com a questão da democracia e da participação, de alguma forma tem que ceder, né? Porque a questão de impor determinadas vontades numa rede é complicado, porque aí eu ligo isso com a questão da institucionalização, né? Como uma rede se torna uma instituição ou organização. Nós realmente a experiência que a gente tem com algumas redes é que quando a rede vai se institucionalizando muito, se organizando, ela já não serve mais como rede. Ela virou outra coisa. Aí você criou uma nova instituição, uma nova organização, tem seu valor, mas é um outro tipo de trabalho, né? A rede, quanto mais informal, mais horizontalizada, não é, com maior divisão de poder, né? A rede não pode ser um peso no nosso trabalho, né? Porque a rede não é o fim do trabalho, né? A finalidade do trabalho não é atuar em rede. A forma de atuar em rede é ferramenta de trabalho, é instrumento, é meio, não é fim. Então a rede não pode ficar criando hierarquia, cargo, daqui a pouco tem que ter um projeto de 500 mil euros para manter a rede. Acontece, olha como acontece. Isso é um problema, pessoal, não dá para transformar a rede num outro ente, né? Esquece isso. Vamos tentar pensar na rede como uma forma de trabalhar, como a gente viu nas apresentações aqui pela manhã, não é? Então, institucionalização, nem pensar. As vantagens de trabalhar em rede, né, está relacionado diretamente, como eu falei. Se o nosso interlocutor lá do outro lado são instituições que estão em rede, né, em redes globais, em redes financeiras, em fóruns mundiais, a gente tem que estar, de alguma forma, né, potencializando o poder do nosso trabalho de atuação, de manifestação, de disputa, né, de visão de mundo, também em rede. É possível ter redes temáticas com diferentes interesses dos segmentos sociais, né? Então tem a ver com o que eu acabei de falar. Assim, acho que só é possível ter uma boa rede se ela é uma rede temática, se ela atua com diferentes segmentos sociais. Aqui tem uma questão importante, pessoal. As redes não se sustentam no abstrato. As organizações, as instituições, se você cria uma instituição, cria uma hierarquia, tem um orçamento, isso aí vive sem fazer nada. As redes não. Pela leveza das redes, a força de uma rede está no foco. Então, você cria a rede internacional para monitorar, sei lá, o alumínio. Então, assim, a força dela está no foco. Então,
qual o impacto que sei lá, a indústria do alumínio tem, ou da cadeia produtiva do alumínio tem. É social, ambiental, é humano, é por aí. Aí ele é múltipla nesse sentido, ela tem que ser multidisciplinar. Mas um foco é muito importante. Então você ter... Por isso que vai, pô, mas cada dia tem uma rede nova. É assim mesmo, porque a rede não fica... Não é produtivo numa rede você ter uma rede muito, muito pulverizada. Né? Por quê? Porque a rede pressupõe leveza, né? Pressupõe você trabalha com a rede durante as suas tarefas. Você não fica trabalhando para a rede. Né? Então, não adianta você estar tentando atirar para todo lado, que aquela rede vai se fragilizar. Então, ou seja, multitemática, muitas organizações, multidisciplinar, muitas organizações, mas tentar focar uma rede, colocar foco naquela rede, que aí você vai ganhar em termos de atuação política e capacidade de transformar a realidade, né, pessoal? Porque ninguém está falando aqui em fazer rede para a gente conseguir mais projeto e também para ter mais reunião, para ir mais seminário. A gente está falando em rede, né, para ter uma efetiva transformação da prática lá na ponta, né, para melhorar a qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras, né, impactar no meio ambiente, fazer, né, transformação social. É para isso que a gente está atuando em rede. Então, se eu tiver que concluir de alguma forma, que com uma frase é dizer, nas atuais relações de poder, né, no mundo contemporâneo, né, onde as empresas têm acumulado muito poder político, muito poder econômico, né, eu acho que a única forma, de alguma forma, a única maneira da gente conseguir, né, um equilíbrio aí nessas relações de força e poder é definitivamente atuando em redes nacionais e em redes internacionais. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigada. Obrigada, Ciro, pelo foco também. Você respondeu bastante as questões, a nossa metodologia. Eu vou abrir para debate. Quem quer fazer perguntas, por favor? Fazer uma pergunta até para a questão de entendimento. Acho que duas boas apresentações novamente. Parabenizar aí vocês por mais esse momento. Quando você fala em relação, quando uma rede se torna uma instituição ou organização, a gente pode ver de duas formas, porque você pode tomar dentro da rede, não deixar isso acontecer e fortalecer a rede, para você tomar ações em comuns, dentro de uma cadeia de fábricas que são comuns, ou nacional ou internacional. Então, eu acho que, quando chegar nesse ponto dessa maturidade, que vamos falar assim, aí tem que se pensar de que forma agir. Porque qual que é o propósito da rede? É você ir criando novos focos. E a outra preocupação é você também não deixar inchar a rede. Você explicou muito bem, é aquela questão de você pode ter vários segmentos dentro da rede, mas qual que é o foco? Porque senão, se você começa a inchar também, você começa a trazer novos atores, aí começa a complicar toda a situação e aí ela começa a ramificar. Então, até para a gente ficar um pouco mais claro, no meu entendimento, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, para a gente não chegar a esse ponto de virar uma organização, de virar uma nova instituição, que aí, de fato, deixa de ser a rede, aí você perde, acho que, o foco, não fica forte, né? E começa a ficar mais difícil a discussão. Obrigado. Bom, eu queria Hoje eu estou um pouco sofrendo por causa da alergia, né? Aqui, mais meio cochilando aqui, mas eu tenho estado atento aí ao debate. Me pareceu a apresentação aqui do companheiro aí da Rede de Trabalhador na BASF, pelo que se mostra aqui, uma nova condição de organização sindical. Eu queria que, né, inclusive, o companheiro do IBASE também apontasse, porque ele colocou uma coisa muito interessante, né? Ele colocou da questão da rede, dessa multidisciplinaridade e com foco, que eu acho que é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo a gente está vendo algumas iniciativas e posso estar enganado, mas me parece que, no caso aqui da organização da BASF, vai para um outro caminho. Tem, de fato, atuado aqui numa nova forma de organização dos trabalhadores, né, que prescinde, talvez, até do sindicato local.
Da comissão de fábrica, né, ou da organização por local de trabalho, já alça uma organização tal que você rompe aí com essa questão hoje da estrutura sindical local, quando eu digo local a nível nacional. Eu queria que vocês, então, pudessem contemplar um pouco essa reflexão para ver se é isso mesmo e onde é que nós vamos parar. Gilmar, estou representando aqui a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Oi, meu nome é Jô Portilho, eu sou do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Então, primeiro para o Vilobaldo, é isso? Estou enxergando certo? Vilobaldo. Pelo que você mostrou na transparência, dentro do universo da CUT, são 4 sindicatos ou 4 regiões onde tem BASF. Eu vi errado ou não? E tem BASF em regiões que não são atendidas pela CUT, mas por outras centrais sindicais, eventualmente. Então, o que eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco como é a experiência quando você tem que fazer, quando a rede trabalha com a intervenção de outras centrais sindicais. Na prática, como é que funciona? E para o Ciro, eu já ouvi alguns comentários que o modelo do relatório social do IBASE é muito difícil de ser preenchido. Eu confesso que eu nunca parei para ler, para ver. Mas, recentemente, eu estava num seminário organizado pelo pessoal da LATEC, lá da UF, e tinha umas pessoas que estavam falando sobre isso. E aí eu queria saber o seguinte, o IBASE faz algum tipo de treinamento para o preenchimento desses relatórios para a empresa que preenche e para nós, do movimento sindical, que vamos ler o relatório e vamos fazer alguma fiscalização, crítica, etc.? Vocês fazem algum tipo de treinamento? Como é que funciona? Vamos responder essas 3 primeiro, depois a gente faz mais uma rodada, pode ser? Para Gilmar. Gilmar, isso é uma grande dúvida que fica, às vezes, para as pessoas que estão inicialmente ouvindo um diálogo sobre rede, né? A Rede de Trabalhadores, ela é uma política da Central Única dos Trabalhadores, é uma política da Confederação Nacional dos Químicos, das federações e dos sindicatos. Quando a ICEM, que é a nossa federação internacional que agrega esses trabalhadores em minério, energia, petróleo e química, define lá no seu congresso em 1998 na América do Sul, é exatamente baseado no avanço que estava das organizações das empresas multinacionais. Então, a ideia era que nós pudéssemos, através das centrais, dos seus respectivos sindicatos, ter um instrumento de luta que pudesse combater, né, a organização dessas multinacionais nas questões dos direitos dos trabalhadores. Porque foi dito aqui pela manhã que muitos trabalhadores de uma determinada empresa daqui do Brasil só foram se conhecer quando foram para outro país. E aí qual era a ideia nossa? A ideia era justamente agregar os trabalhadores nas respectivas regiões. A nossa rede, ela nasce com um perfil diferenciado, que ela não é uma rede nacional, é uma rede sul-americana. Foi um desafio maior, que tem algumas redes que têm nascido de forma nacional, mas que os sindicatos debateram, que as centrais têm debatido, particularmente a CUT, eu acho que outras centrais também estão fazendo esse debate, as confederações e as federações. As comissões de fábrica, ela é uma política aprovada dentro da rede, mas que ela só se implanta se o sindicato local permitir. Se o sindicato local não permitir que haja uma eleição da comissão de fábrica naquela fábrica em que aquele sindicato o representa, não tem comissão de fábrica. Nós temos um exemplo claro, que é com o sindicato de Guaratinguetá.
é a maior planta da América Latina, da base. O sindicato local, salvo engano, tem 12 dirigentes na planta da base. E eles entendem que lá não tem necessidade de ter uma comissão de fábrica. Portanto, lá não tem comissão de fábrica. Apesar do sindicato de Guaratinguetá estar dentro da rede e de estar participando de todas as políticas que nós avançamos, que estão fora da convenção coletiva deles, eles também estão tendo acesso. Então, portanto, é uma política, não é uma nova organização. Agora, queremos dizer que a rede de trabalhadores, ela não é feita de dirigente sindical. Ela é feita de trabalhadores, seja ele filiado ou não. Trabalhadores e trabalhadores. E a rede de trabalhadores não substitui o papel do sindicato. Muito pelo contrário, a rede tem auxiliado. É exemplo de uma organização local de trabalho. Acho que as empresas do setor metalúrgico, as montadoras, parece que têm comissão de fábrica. Lá, por exemplo, na Bahia, aqui em algumas empresas em São Paulo, lá como é um polo petroquímico, não existe, apesar de ser pleito da nossa pauta de reivindicação, não existe estatuto de brigadista e não existe também organização local de trabalho. Está permanentemente na nossa pauta de reivindicação, mas ainda não se avançou nas demais empresas. Empresas como Dow Química, empresas como Braskem, empresas como Grupo Piranga, como Grupo Ultra, ainda não se avançou. Tem criado um grande problema, porque abaixo tem sido referência e os trabalhadores daquelas empresas que ainda não tem organização local de trabalho, que não tem estatuto do brigadista, tem vindo em cima do nosso sindicato lá na Bahia para que possa implementar. E nós estamos lutando para isso. Ainda não se conseguiu avançar, mas o sindicato ele é autônomo e soberano sobre as redes e é uma ferramenta e uma política da nossa central. Já respondendo à companheira do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, a política de rede não é uma política apenas da CUT, certo? É uma política da ICEM e que a Secretaria Internacional da CUT tem desenvolvido no âmbito da CUT essa política, mas é a política da Federação das Indústrias na área química, de energia, petróleo e mineração, que é a ICEM. Portanto, a ICEM ela tem filiados de várias centrais, são várias centrais que estão filiadas à ICEM. É uma mera coincidência da rede baixa ter hoje sindicatos de base cultista. Mas se tivesse, certamente, sindicatos ligados a outra central, nós estaremos dialogando, porque são pontos comuns de avanço que a gente tenta discutir nas regiões dos respectivos países e também a nível nacional. Nós temos discutido questões que possa ser comum e que venha, de certa forma, trazer avanço na qualidade de vida desses trabalhadores. Já existe, salvo engano, na Bayer, que também tem rede, que tem outras centrais lá dialogando. Então é importante a gente entender o processo, porque não é uma rede da CUT. A rede é uma política da CUT, mas que outras centrais também, até porque esse evento aqui foi um evento que ele foi convocado de forma pública e ampla. Tem pessoas de outras centrais aqui que estão vindo para o debate até para compreender o processo, que facilita no momento que vai para um diálogo, né, dentro de um fórum de rede, já ter a compreensão de como funciona. Por ser uma política da CUT, não significa que essa política não está sendo estendida para outras centrais. Tem outras centrais também que já estão incluindo, né, na sua pauta de debate, né, a fomentação de rede. Nós temos dito, as pessoas que não estão... Tinham empresários hoje aqui pela manhã, também não querendo, porque as grandes empresas de recursos humanos já estão sendo contratadas de consultoria para ajudar na construção de redes nas empresas multinacionais. Porque o mercado globalizado é um mercado emergente. Então, aqueles que não têm condições melhores para seus trabalhadores, certamente vão estar buscando outros mercados. Então, tem influência também na questão da economia, a questão das redes. Porque todos eles são signatários das normas internacionais, da OCDE, da Global Compact, da OIT. Então, aqueles que não estão cumprindo o seu papel que lá assinaram, estão sendo denunciados, ainda de forma tímida. Mas nos encontros, né, as centrais têm assento nesses fóruns da OIT, da OCDE e do Global Compact, e tem se denunciado, né, que as empresas têm assinado lá, têm sido signatárias e não estão cumprindo nos países de origem. Então, essas denúncias têm impacto na Bolsa de Valores. Então, de certa forma, quem não está se organizando, né, em rede para dar resposta às políticas, certamente vão ficar isolados nesse processo.
Então, nessa questão sobre sindicato, comissão, isso eu não vou entrar porque eu não costumo falar sobre o que eu não entendo. Eu posso falar aqui que não há, como o companheiro, desculpa seu nome, o Bigode. Tá. Como o companheiro Bigode disse, ele colocou, eu não vejo na verdade não existe uma competição entre digamos, as redes e as organizações, as instituições ou os sindicatos. Porque rede é uma forma de atuar, de trabalhar. Pode ser, né, que em algum momento você estabeleça uma rede com o objetivo de criar, por exemplo, uma instituição internacional, uma organização internacional. Por quê? Porque o objetivo lá do seu trabalho é institucionalizar uma determinada atuação. Mas você saiba que isso você está fazendo muito mais com aquele objetivo muito focado. Você vai ser juntar gente de todas aquelas fábricas no mundo inteiro. Então aquilo vai ser uma organização, uma instituição. O que eu estava falando da questão da rede é que você, para ser rede, né, como a professora Sônia falou hoje de manhã, tem essa questão dos pontos. Né? Você tem a fortaleza de uma rede está justamente nos nós, pensando naquela história da rede do pescador. Né? Se você tem nós fracos nessa rede, ou seja, uma rede não é forte porque ela está muito institucionalizada, porque ela tem projeto. Uma rede é forte se as organizações que compõem essa rede são fortes, porque ela tem capacidade de intercambiar práticas, atividades, manifestações públicas e irradiar para fora, né? Dando força a essa rede. Né? Então, nesse sentido, é que eu sempre chamo a atenção de tomar cuidado, porque o que tem acontecido? Como metodologia de trabalho de rede é digamos, uma coisa que facilita no mundo globalizado, algumas agências internacionais têm visto no trabalho de rede também uma possibilidade, digamos, de economizar trabalho. Se lá no Brasil tem 20 sindicatos e eu financiava 3, 4 centrais, vou fazer o seguinte, vou criar uma rede das centrais no Brasil e dou um projeto só e vocês se virem aí na organização social. Né? Isso tem acontecido no meio das ONGs também. E a gente tem dialogado com essas organizações internacionais. Olha, cuidado, porque isso pode ser um falso dilema, porque muito recurso numa rede, você pode gerar relações de disputa de poder interna nessa rede e uma tendência à institucionalização dessa rede. Né? E aí, mas a rede pode virar um fim em si mesmo. Então, esse, para nós, é o grande risco. Né? A rede, como como uma metodologia de trabalho, ela é importante, né? Mas ela é importante quando ela é colocada no seu devido lugar. Né? Então, temos que tomar esse cuidado, no sentido da rede não se tornar fim e sempre ser um meio. Em relação aqui ao que a Jo colocou, seguinte, engraçado, interessante, que foi assim, uma das primeiras vezes que eu ouvi essa crítica em relação ao balanço social. Porque só tem uma... Comparando com o GRI. Não, mas é porque o GRI tem 90 páginas. O relatório do modelo de base tem uma. Né? Será que você não está confundido a crítica, não? É porque, assim, ao contrário, o que a gente tem recebido nesses últimos anos é informações. Não, toda vez que a gente precisa de uma informação, a gente acha tão fácil, porque no modelo, não é no modelo do IBASE, o modelo que foi desenvolvido em parceria no IBASE, ele tem uma única página. A ideia foi essa, nascer com uma única página para poder estar disponível dados, indicadores, informações, não só de empresa para empresa, mas também para consumidores, para os sindicatos, para o movimento ambiental, para as ONGs. Então, assim, pode ser. O GRI. Então, eles têm... É porque tem um negócio, tem uma disputa de mercado aí, digamos assim, mais deles em relação a nós do que nós em relação a deles. A gente não dá consultoria, não faz capacitação muito nessa área. Isso que é até aí complementando a sua pergunta. Inclusive, essa ferramenta a gente nem está, digamos, nós divulgamos durante muito tempo, atuando fortemente para que as empresas passassem a utilizar. Tem mais de um ano que a gente não divulga mais a ferramenta e ela é utilizada, como eu falei, por mais de 350 grandes empresas no Brasil. É de uso público, é de uso comum. Tem gente que faz para a empresa, capacita para a empresa, isso a gente não faz.
Um dos nossos objetivos, a gente não tem ainda quem nos ajudasse a fazer isso, digamos, de apoiar um projeto no Brasil para fazer isso. Seria que essa ferramenta fosse mais utilizada por consumidores, por trabalhadores, por movimento ambiental, movimento social. Porque as empresas publicam esses dados, todos os anos, disponibilizam em jornal, na internet, às vezes alguns dados absurdos, por exemplo, como ampliação nos últimos 3 anos de 80% dos terceirizados, ou que os acidentes de trabalho aumentaram muito, ou que não há diversidade. E a informação fica lá no jornal, no site. E está ali um dado muito concreto, objetivo, que podia ser, né? O nosso sonho era esse, que esses dados pudessem ser apropriados pelo movimento social, pelo movimento sindical, para usar como mais uma ferramenta de luta. Foi por isso também que a gente fez esse livro. Ali a gente tem dados consolidados que podem ajudar aí no movimento. Mas, como estamos lá no Rio, a gente pode pensar em alguma coisa mais setorial para os bancários, não sei. Estamos sempre abertos para conversar e trabalhar em parceria. Oi, eu sou a Flávia, sou da assessoria da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. A minha pergunta, na verdade, não se fundamenta tanto num conhecimento que eu tenho, mas num comentário que a gente estava tendo aqui na mesa durante a sua apresentação, de uma experiência, inclusive, que rolou com os companheiros da rede Arcelor, de estarem num evento X e foi divulgado algumas informações que, inclusive, vieram, né, do site lá do IBASE. E o que a gente estava discutindo, e para ver se eu entendi antes de fazer a questão, tá? Então, metodologicamente, o IBASE coleta os dados, pega os dados dos balanços que são publicados, compila isso e confronta isso de acordo com as normas da OCDE. Não é isso? Não? Bom, então daí você me explica, então, melhor essa relação, porque muitas vezes, pelo que eles estavam falando, surgem informações pautadas em coisas que vêm do IBASE e não necessariamente. A gente sabe que nem tudo que está nos balanços sociais são verdades absolutas, né? Também é uma forma ali da empresa se vender e manter a sua imagem. E daí eu queria entender, então, se não é esse processo, se tem algum papel de fiscalização ou se é mais só de alimentação para as entidades que querem fiscalizar daí poder fazê-lo. E se existe alguma outra fonte que poderia haver de diálogo, aí podemos usar o movimento sindical, que venha confrontar com esses dados dos balanços sociais. Andréia do Diese. Vilobaldo, acho até que você falou, mas eu queria que você ressaltasse um pouco. Andréia do Diese. Que você ressaltasse um pouco mais quais foram as dificuldades, os desafios que vocês encontraram nesses 10 anos de constituição da rede e como que vocês superaram essas, sei lá, 2 ou 3 principais dificuldades aí que você encontrou. E a outra coisa também que para mim não ficou muito claro, queria que você falasse um pouquinho mais, além das comissões de fábrica, quer dizer, além desses encontros de 8 em 8 meses, quer dizer, como que vocês se comunicam, trocam informações, como vocês organizam nesses períodos antes dos encontros, durante... Era isso. Eu não vou nem responder essa pergunta aí. Todo dia a gente recebe e-mail das comissões de fábrica da rede. Todo dia, toda hora. Se eu abrir um e-mail lá agora, amanhã tem uma eleição da comissão de fábrica da BASF-Demarc. Nós sabemos quantos eleitores, etc, etc, etc. Todo dia tem um e-mail de uma unidade dessas que ele colocou. Todo dia. Então é essa comunicação. Foi demitido um o que disputou com o Ayrton Cano, lá 4 anos atrás da comissão de fábrica, foi demitido hoje de manhã. Nós já sabemos. Eu estou aqui nesse encontro, mas já... Entende? Então, o que acontece no Brasil e na América, quem não é meu campo é o dele, nós sabemos quase online. Quem tiver com o computador aqui, consegue pegar. Então, apesar que o Vilobaldo aí pode até explicar muito mais. Mas, assim, a rede, até responder um pouco, porque essa é a grande problema que tem, enquanto confederação, é trabalhar a rede com os sindicatos. Os sindicatos têm o maior medo de perder o espaço dele. A impressão que me passa, enquanto coordenador da confederação, é que alguma coisa está de errada. Para mim, não está desenvolvendo o papel. Aí eu vou mais além. Organização local do trabalho. Para quem é cutista, desde a década de 80, está lá no congresso que eu olho os concráticos, que trabalhei, graças a Deus, no espaço da formação, está na criação de comissão de fábrica. Década de 80. Nós estamos em 2008 e quando aparece um instrumento desse, é um susto. Ai! Né?
O Vilobaldo colocou muito claro. Lá temos sim comissão de fábrica em Jaboatão, Pernambuco e uma em Camaçari, Bahia. É papel da CUT e dos sindicatos fazerem isso. Não fizeram até a rede de trabalhadores fazer. Então, agora é verdadeiro. Infelizmente tem todo esse espaço. Eu estou pondo reflexão, é essa reflexão que eu faço dentro do ramo químico. Cada um olhar o que estão fazendo nos seus espaços. Não que a gente vai ocupar outros espaços. Eu acho que falta ação do movimento sindical como um todo. Estou pegando cutista porque eu sou cutista e é da minha casa que eu vou reclamar. Porque das outras a gente já conhece. Mas aqui tem alguns princípios que a gente tem que trabalhar. E o acordo nacional? Agora, o processo que perpassa ali da rede não ultrapassa o poder do sindicato. Nós não podemos assinar um acordo coletivo. A rede não assina. Ela é um fórum de debate. Terceirização, que nós pegamos o tema. Nós estamos esmiuçando terceirização, sim. Não vamos acabar com a terceirização. A gente está monitorando tudo. Quem é ela, o acordo, queremos CIPA, treinamento para o cipeiro, vamos participar da CIPA. E vamos pôr no inferno nela, que vai ficar quase a mesma coisa que a BASF. 158, não demite um funcionário se não discutir com a rede de trabalhadores. Por exemplo, essa demissão que eu falei, o Ayrton foi chamado hoje de manhã e foi comentado com ele. Por quê? Então, existe um 58? Não. Levou 10-1 na comissão com 5 sindicalistas cotistas lá, porque eu estava lá. 5. Dá 158, que é importante. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? É uma ferramenta que está apresentando para o ramo químico, em alguns espaços que eu vou da CUT, a alternativa, sim, para a organização local do trabalho. E vocês encerram, olha, pega a primeira transparência e vê o que nós discutimos na década de 80 e 90. Perseguição sindical, demissão não sei porquê, a fábrica fechava, não avisava, líamos no jornal, ou então contava aquele bloco de gente assinando. Hoje a BASF tem que avisar, porque nós monitoramos agora. Normas internacionais, o direito de informação. 6 meses antes de uma reestruturação da BASF, é chamada todo o corpo ou a coordenação e vai falar, a BASF São Bernardo vai terceirizar setor A. Entendendo? 6 meses antes. E aí cabe o papel do sindicato também fazer as suas ações. Então nós vamos chamar o sindicato, lá dos químicos do ABC, por exemplo, e vai falar, lá vai terceirizar. Agora vamos, né? Vamos lá, vamos às ações. Então é isto. Então se você pegar a década de 70, 80 e 90 antes da rede, pegar hoje nós estamos discutindo normas internacionais, o que eu comentei aqui, o que o Vilobaldo colocou. Nós da rede ministramos um curso de OCDE, Direitos Fundamentais do Trabalho, para chefias. A BASF colocou lá, sei lá quantos, 180 chefaiada, metida besta, e nós, trabalhadores, fomos lá mostrar para ele que ele tem que passar o direito à informação, que ele não... Enfim, tudo o que está colocado na OCDE, o OIT, porque o fórum é tripartite. Não foi os trabalhadores que colocou aquilo, o fórum é tripartite. Governo, empresário e trabalhador. Agora, a rede precisa saber disso para monitorar. As nossas comissões de fábrica, nesses encontros que ele coloca, vem sim gente explicar normas internacionais, para que eles monitorem. Por que a BASF aceitou pôr o chefe para fazer curso conosco? Porque nós monitorávamos muito melhor a OCDE, a OIT e o Global Compact do que eles. Então, nós sabíamos quando a fábrica estava fazendo, como sabemos hoje. Então, todas as comissões de fábrica estão nesse patamar. Então, eu não vejo, não atrapalha não. O problema é o papel do sindicato que nós precisamos rediscutir a nível nacional. E se tratando da CUT, que é o nosso espaço, muito melhor, muito pior ainda. No meu ponto de vista, enquanto coordenador da Confederação Nacional do Ramo Químico. Porque o fim do imposto sindical estão me chamando de pelego e que eu quero fechar os sindicatos. Porque nós somos contra o fim do imposto sindical, ou não somos? Do imposto sindical. São sindicatos cotistas importantes. Pegando um exemplo, que é para a gente fazer reflexão enquanto sindicalistas, para ver que, de fato, a gente está fazendo aqui ou não. Né? Eu vou complementar. É extremamente importante, e isso faz parte da democracia dentro da nossa rede. Né? Que não há uma hierarquia, né? E certamente ela funciona porque nós temos focos temáticos. E esse era um dos desafios, André. Nós não tínhamos uma metodologia de trabalho no início, nós não tínhamos pedagogicamente uma forma de como nós íamos trabalhar a concepção, e foi um grande desafio. O primeiro desafio foi a empresa não reconhecer a rede como instrumento
de organização dos trabalhadores, por achar que já tinha sindicato. E aí tivemos que travar essa discussão, e os companheiros da Alemanha tiveram um papel fundamental nesse aspecto, o pessoal do IGBCE. Porque lá a legislação obriga. Na América Latina não tem legislação que obrigue a ter organização local de trabalho. E aí foi um desafio, nós conquistamos. Envolvendo os sindicatos, através de assembleias, através de paralisações, de que a empresa tinha que respeitar a organização dos trabalhadores e começar a receber a coordenação para dialogar, quando se estabelece o diálogo social. Grandes desafios que nós tivemos. Nós falamos que vários parceiros nos ajudaram durante 4 a 5 anos com investimentos que vêm de fora de solidariedade. Né? A ICEM nos ajudou com recurso, a FLCIL, a FNV. Se vocês pegarem aí nosso boletim, tem vários parceiros. E chega um momento que esses parceiros dizem, olha, já tem 2 anos financiando o encontro de vocês, já está na hora de vocês andarem com as próprias pernas. E aí foi uma tarefa difícil, porque sindicatos químicos do ABC e sindicatos químicos da Bahia tem fôlego para estar financiando passagem, hospedagem, para estar se reunindo, mas tem sindicatos que não podiam. Aí nós íamos buscar a solidariedade, como 8 sindicatos menores pudessem participar. Mas aí nós começamos a debater a questão da concepção, que da mesma forma que a gente briga pela PLR, que é pela qualidade de vida do trabalhador, que é a contradição do capital-trabalho, que é de tirar do acionista o que a força de trabalho produz através da produtividade para melhorar a nossa qualidade de vida, nós também entendemos que a empresa tinha que financiar a nossa rede com o recurso da nossa força de trabalho. E esse é um debate que fica uma contradição, porque diz, a empresa vai financiar e vocês vão ficar vendido? Não, tem lado, a rede tem lado. Né? Já fizemos várias greves durante esses 10 anos que a rede existe. Várias mobilizações. No momento que tem tensão, o sindicato vai ter que tomar conta, não é mais a rede. Aí é o sindicato local, que é a ação sindical. Então, nós conseguimos conquistar, né, mais um espaço de financiamento do que nós produzimos enquanto a nossa força de trabalho para a nossa organização de rede. Então, os encontros na América do Sul e os encontros nacionais, eles são financiados através das diretrizes que já está assinada e reconhecida pela empresa, que é um dinheiro que nós entendemos que é a força de trabalho de cada um de nós. Esse foi um desafio que não foi fácil. Então, a diretriz ela determina o valor, quantos participam, quantas vezes. E a questão da comunicação. Nós temos 2 pontos de contatos. Um ponto de contato na América do Sul, que é o companheiro Fábio Lins, que recebe todas as informações, não só da América Latina, mas do mundo. Nós estamos em sintonia 24 horas, com os Estados Unidos, com o pessoal da Alemanha, que por sua vez pega as informações da Europa e da Ásia e passa para Fábio. O Fábio aí socializa em nível de América do Sul e nível de Brasil. Das questões das regiões em cada seu país, também tem um ponto de contato. Aqui no Brasil, o companheiro Ayrton Cano, que faz esse papel de receber todas as informações dos estados aqui no Brasil, e imediatamente socializa para todos nós. Além disso, nós temos um jornal, vocês estão vendo aí, que ele é semestral. Tem um jornal nacional e tem um jornal regional. Esse jornal regional, que é esse que vocês receberam, ele é feito em 3 idiomas. Brasil, que é o português, espanhol e também inglês. Foi um desafio muito grande para a gente, porque de todos os países da América Latina, o único que fala português somos nós. E para você começar a dialogar, né, dentro de um diálogo social, onde você não compreende o idioma, não tem sido fácil. Nós tivemos que fazer nosso dever de casa, porque a nossa rede, ela não tem só um processo de debate político, ela tem um espaço que é formativo. Então, cada encontro da gente, a gente convida o Diese, a ANAPA, o tema que está na ordem do dia, para levar para a gente esse debate, para a gente compreender. E aí nós tivemos a necessidade de aprender a falar espanhol. A Baixa Peruana, ela já avançou lá, já está dando curso de português para os trabalhadores. Nós estamos brigando aqui porque nós queremos que a Baixa dê curso
para os trabalhadores da base do idioma espanhol. Mas, enquanto isso não foi possível, nós da coordenação tivemos que estudar espanhol obrigatoriamente. Que bom, né? Que fomos obrigados, porque nós vamos para um diálogo social e, apesar de todos falarem espanhol, mas o argentino tem uma forma de falar o espanhol dele, você compreende. Quando chega o peruano, quando é um colombiano, um chileno, é uma dificuldade imensa. Questão da regionalidade, né? Então tem tudo isso, tem essas especificidades. Mas nós estamos assim em um patamar de organização que ele ainda não é satisfatório, mas tem dado a resposta do ponto de vista da comunicação. E o foco temático. A empresa aproveitava que todos os temas a gente dialogava com todos ao mesmo tempo. E aí a gente se perdia, né? E aí começamos a trabalhar a pedagogia, né? Cada tema tem um responsável. Previdência privada e terceirização. Organização local de trabalho tem um responsável. Reestruturação produtiva tem um responsável. Saúde, segurança e meio ambiente, diversidade tem um responsável. Então, quando a empresa quer dialogar esses temas, ela não procura o ponto de contato, ela procura as pessoas responsáveis. Além desses encontros, que eles são ordinários a cada 8 meses, para esses focos temáticos, tem reuniões também, existem as reuniões. Cada responsável desses temas agenda a reunião com a empresa para discutir esses temas. E uma coisa que é extremamente importante, se não tiver uma forma pedagógica de trabalhar, no diálogo social você não avança em nada, porque a empresa aproveita a desorganização, é um dia só, passa às 8 horas, um avalanche de informações e acaba a empresa, vai dar resposta tal data, dá resposta tal data. Aí você tem um outro encontro a cada 8 meses, quando você vai ver a ata, não se conseguiu resolver nada. Nós percebemos, né, essa tática da empresa e certamente melhoramos muito a nossa atuação à medida que nós dividimos os temas e tem as pessoas responsáveis. Não há hierarquia, esses temas são colocados e as pessoas que escolhem querem se incorporar. À medida que não queiram, pode se transferir para outro tema, não tem problema. Só que nos nossos encontros, nós temos a avaliação dos temas que cada um se responsabilizou. O que foi que avançou? Por que não avançou? Onde é que está tendo dificuldade? E aí tem casos que é ação sindical, remete para o sindicato. Às vezes o sindicato local não consegue dar resposta, e aí tem um problema com a rede, que você disse que é uma outra, né, forma que está se organizando o sindicato. Mas os próprios sindicatos, pelo menos os que não têm ação sindical, passam a ver a rede como um instrumento de sindicato e quer que a rede dê resposta a uma questão que é a ação sindical dele. Não tem como você fazer isso, né? Então, tem esses problemas, mas são debatidos. Certamente para o ano nós estamos fazendo 10 anos, mas ainda temos muito que aprender, né? A Confederação Nacional dos Químicos hoje é responsável por 17 redes no nosso campo, até porque a Petrobras, a Braskem, o Grupo Ultra já são multinacionais, já estão em outros países. Então nós também precisamos ter um olhar para essas empresas que estão aqui, que estão indo para fora, e que a gente precisa também fazer essa discussão. Muito rapidamente aqui para finalizar as dúvidas ali da companheira dos metalúrgicos. Seguinte, na verdade eu falei aqui, peço até desculpa porque causou uma certa confusão, eu falei de 2 ferramentas diferentes. Uma ferramenta, um instrumento é o balanço social. Outra ferramenta, outro instrumento, são as diretrizes da OCDE. São completamente separadas e têm objetivos completamente diferentes. Por quê? Porque o balanço social é uma ferramenta, um instrumento que só funciona, digamos, Brasil, porque é uma ferramenta brasileira utilizada por empresas que atuam no Brasil. As diretrizes da OCDE, ao contrário, só tem algum tipo de eficácia como instrumento de contraposição, de luta, de questionamento, de denúncia, para empresas multinacionais, né, que atuam ou que têm origem em países que assinaram, né, firmaram as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Independente disso, as 2 ferramentas só têm algum peso, alguma validade, alguma capacidade de mudança, né, da realidade social, se utilizadas em rede. Né? Então, por isso que eu falei aqui da importância da gente estar atuando em rede para acompanhar as irregularidades em relação às diretrizes da OCDE e está articulado aí movimento social, movimento ambiental e movimento sindical para
acompanhar esses dados que as empresas publicam todos os anos no Brasil. As empresas publicam esses balanços no jornal, nos sites, e colocam esses dados aí. A questão que você falou foi, às vezes o que aparece lá no balanço social não é a realidade. Aí é que está, digamos, a falta, a ausência do papel do movimento social, do movimento sindical, em pegar essa ferramenta e dizer, olha aqui, que história é essa? Como é que vocês publicam aqui 0 acidentes de trabalho, se a gente sabe lá que aconteceram 10 acidentes de trabalho? Né? Isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma... E a empresa assinou isso publicamente, dizendo que é responsável, socialmente correta e o que vai. Então, assim, aí é que está, digamos, o peso da ferramenta. Então, pegar aí o foco é terceirização, o foco é acidente de trabalho, o foco é diversidade, vamos pegar essa ferramenta, esse instrumento, né? Vamos estar sentados junto, o IBASE, com o sindicato, com uma confederação, vamos sentar, vamos pegar um foco aqui para fazer, sei lá, uma campanha nacional utilizando essa ferramenta para fazer uma denúncia de irregularidade. Essa é a ideia da ferramenta. Aí tem tudo a ver com o seminário que a gente está participando, ou seja, montar estratégias de atuação em rede. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, eu queria agradecer a contribuição de vocês dois. Acho que foi muito importante, muito enriquecedora nosso debate. O debate foi muito bom, as perguntas. E queria agradecer também, claro, a participação de vocês nessa mesa. E só fazer uma observação, que talvez quem estava lá na outra sala ouviu, mas quem não estava. Essas fotos são tiradas em pesquisas de campo do observatório. Tá? E a gente quis ilustrar tanto as fotos daqui, do fundo e da outra sala, só para informar vocês. Exato. E é isso, gente. Obrigada. Amanhã a gente dá continuação às 2 mesas.